Para fechar o mês de janeiro, o Máquinas na Pan fez uma seleção bem eclética de automóveis mais que especiais para todos os bolsos e preferências. O carismático francês De Chevaux, projetado para plebeus camponeses, o Saab sueco, que tinha a preferência do Príncipe Rainier de Mônaco, norte-americano Lincoln Continental, do rei da TV brasileira Silvio Santos, o sonho de consumo dos brasileiros, o Chevrolet Impala, e máquinas de milhões nos habitats mais aristocráticos do planeta. Tudo muito bonito, certo? Nada disso. Você vai conhecer também o nosso ranking dos carros mais feios do mundo. Afinal, tem gosto para tudo, não é mesmo? Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas na Pan, um carro que certamente eu gostaria de ter na sala. Isso mesmo, não na garagem, na sala da minha casa. Vamos agora para a avenida com um dos mais charmosos e carismáticos automóveis franceses, o De Chevaux, o Citroën De Chevaux, que completou no final de 2023 75 anos de idade. Projetado no escritório de design da marca na Rue du Théâtre, em Paris, o De Chevaux teve uma carreira excepcional com mais de 5 milhões de unidades produzidas. Com a missão de criar um carro capaz de transportar 4 pessoas e 50 quilos de bens agrícolas, André Lefebvre, projetista da Citroën, deu vida a essa petite voiture francesa que tinha um desafio: o transporte de ovos que deveriam chegar intactos ao destino, mesmo passando por estradas de terra. O seu lançamento, previsto para o final de 1939, foi abortado pela Segunda Guerra Mundial e o De Chevaux só foi apresentado ao público em outubro de 1948 no Salão de Paris. O projeto TPV, Toute Petite Voiture, ou Carro Muito Pequeno, nasceu em meados dos anos 30 para oferecer às pessoas de baixa renda um carro econômico e versátil. O seu formato e apelo exclusivos conquistaram rapidamente uma grande parte da população, mas seu enorme sucesso também pode ser atribuído à sua infinita versatilidade. À frente de sua época, o De Chevaux já contava com bancos removíveis, leveza, agilidade e conforto, sem mencionar o fato de ser ultra econômico, o que tornou o carro ainda mais popular. O simpático carro francês passou a ser produzido também no Reino Unido, Uruguai, Portugal, Espanha e Chile. Muito leve, com excelente estabilidade, o De Chevaux ganhou o público pelo seu design carismático e prazer ao dirigir, com uma tocada muito divertida. Com o final da produção em 1990, essa lenda da indústria francesa deixou um legado de 4 milhões de unidades produzidas e saudade do carismático veículo de 2 cilindros. Do carro de um plebeu camponês como eu, para um automóvel clássico esportivo que já foi o predileto de um príncipe. Pouco conhecida aqui no Brasil, a fabricante sueca de automóveis Saab já teve a preferência do Príncipe Rainier de Mônaco e despejou muita potência no tradicional Rally de Monte Carlo, com seu modelo 96. Renato Belotti, da Garagem com Belotti, vai despejar agora todo o seu conhecimento de joiaçaras de 4 rodas aqui no Máquinas na Pan. Hoje a gente vai falar do Saab 96, um modelo que se destacou muito, tanto nas ruas quanto nas pistas de rally. Volvo, mas a Saab também teve modelos bem interessantes, principalmente modelos europeus. Como a gente sabe,
pouca coisa chegou por aqui. A gente acabou não tendo, algumas marcas europeias, aliás, não chegaram aqui no Brasil, a gente não teve essa felicidade de ter, mesmo marcas que pertencem a outros grupos, né? A Volkswagen e tal, que não foram vendidas aqui. Mas o Saab 96 é um modelo interessante porque ele traz, primeiramente, um design que é muito cativante, né? Para quem gosta de rally, de carros clássicos e tudo mais, rallies de velocidade, os rallies históricos como Monte Carlo, logicamente já viu esse carro que foi um dos grandes vencedores, né? A gente sempre fala do Mini também, que venceu lá na década de 60, mas o Saab 96 também se destacou muito. E como a gente sabe também, a Saab é uma indústria que existe essa vertente dela, esse braço aeronáutico, os caças atuais, são da Saab também aqui do Brasil. Então os carros da Saab, eles têm um design, eles têm um quê, uma engenharia que envolve também a engenharia aeronáutica para carros de rua. É um carro que parece que está sorrindo para você, é interessante, ele é muito simpático na verdade. E com esses faróis auxiliares amarelos aqui ficou excepcionalmente legal, né? Um detalhe interessantíssimo é o motor V4, já falaremos sobre isso, um motor que não teve continuidade depois, mas ele tem uma história interessante. E aqui essa customização ali de Monte Carlo de 1968, que combinou perfeitamente, né, a faixa do Camel com o azul, ficou simplesmente sensacional, realmente muito bacana. E terminando aqui nessa parte traseira, também, né, carrinho com uma traseira pequena, conjunto ótico, com a ré aqui embaixo. O proprietário inclusive teve o capricho de fazer aqui, ó, esse padrão, né, dos carros europeus da época que usavam essa identificação na lataria mesmo do carro. Depois passaram a usar na placa, né? Se procurar aí na internet, vocês vão ver que tem o significado das placas e numerações, é muito legal esse tipo de pesquisa também. Outro detalhe interessante, eu falei da engenheiros aeronáuticos influenciaram muito a Saab, olha só que legal, até a angulação da abertura do vidro, são coisas muito pensadas, eventualmente para um uso, né, mais aeronáutico do veículo, digamos assim, se isso for possível. Aqui que legal, nós temos a abertura da porta, a maçaneta também tem um formato interessante. E aqui, espaço interno, você vê, isso é uma característica legal de carro europeu da época. Eles são carros compactos, mas tem um bom espaço interno. Se pega uma família que tivesse 3 filhos, por exemplo, eles poderiam andar no carro tranquilamente. Agora, uma característica bem interessante desse carro que eu gostei muito é a ergonomia. Eu estou sentado aqui, vocês vão ver nas impressões ao volante, né? Você vê o capô, né? E ele é um carro pequenininho, tá tudo muito à mão. Eu comento que carro pequeno você estende a mão e chega do outro lado. É exatamente isso aqui, né? Esse carro você chega do outro lado rapidamente. E o painel também, olha só, a ergonomia dele é boa, porque ó, ventilação, nós temos aqui luzes, ventilação, tudo muito à mão, né? Tudo literalmente à mão, você está dirigindo, você pode acionar. E a gente tem aqui também a transmissão de 4 velocidades. Aqui, ó, as instruções estão aqui, então 4 marchas, câmbio tradicional na coluna, que é uma delícia guiar, e aqui nós temos o limpador. Ou seja, olha só que praticidade, que ergonomia. O carro foi bem pensado nesse sentido também. E o volante aqui com um raio só, o detalhe que o destaque do Saab no centro. E aqui pedais próximos, né? Que o pessoal adorava precisava, aliás, fazer um ponta-ataque nos rallies. E aqui, meus amigos, uma das coisas mais sensacionais desse carro, bom, primeiro, olha só, acabamento de forro, né? Tem carro novo que a gente anda que não tem, às vezes, esses acabamentos, é curioso. 2 observações. Primeiro, isso aqui. Estados Unidos, para quem não sabe, é o paraíso de qualquer tipo de carro. Os caras têm clube de tudo, tem todo tipo de carro. E mesmo carro que não teve lá, eles têm. É um negócio muito bacana. Bom, primeiro o tamanho do cofre do motor, tamanho razoável, né? Mas uma das coisas mais legais é justamente essa aqui. Esse motor V4, que é uma graça esse motor, definido em uma palavra, muito bonitinho esse motor V4, o motor feito pela Ford para equipar o Taunus, que quase chegou ao Brasil, como a gente sabe naquelas clínicas da Ford. E um motor V4 de 1,5 litros com 65 cavalos, olha só que motorzinho bacana, né? Imagina se a gente tivesse aqui no Brasil Corcel GT com motor V4 desse, pô, teria sido sensacional.
Esse som do V4 ele é bem compassado, é bacana o som do V4. Olha só. E é aquele câmbio que você tem que tratar ele com carinho, né? Você vai indo na maciota, faz as trocas sem pressa e ele vai te proporcionando realmente uma satisfação muito grande ao volante. Como eu falei, é um V4 de 1,5 litro com 65 cavalos, ou seja, um motor que não gera tanta potência, mas para o padrão da época era muito legal. E o que é legal do Saab 96 é que a gente nota a história dele nas pistas. O proprietário desse carro é um apaixonado por rallies e um apaixonado pelo Rally de Monte Carlo especificamente, que foi onde esse carro brilhou muito. E se a gente pensar no contexto de época, um motor bem acertado também para a proposta do carro. Então seria realmente fenomenal. E essas soluções, de modo geral, elas acabaram sendo muito interessantes para o contexto da época. Inclusive, esse carro tem um sistema de roda livre também, como os DKV, né? Eventualmente você está numa descida, alguma coisa, ele acaba funcionando como um freio motor. É bem interessante. Última coisa é a ré. Você puxa a alavanca e põe para baixo. E daí dá a ré. Olha só que maravilha. Realmente fenomenal. Belo carro, realmente. Muita história para contar e é uma satisfação muito grande. Grande abraço, nos falamos. Até mais. Quem é rei jamais perde a majestade. Com vocês, o icônico Lincoln Continental de 1982 do rei da TV brasileira, Silvio Santos. Máquinas na Pan prestam uma homenagem hoje ao rei da TV, o rei das tardes de domingo, o Silvio, apresentando o seu carro, o Lincoln Continental, que hoje faz parte da garagem AMF e apresentado, é claro, pelo craque Alexandre Badolato. Esse Lincoln Continental que está aqui na esquininha. Mas esse carro foi usado diariamente de 1982, que é o ano dele, até 1993, quando foi substituído por um outro Lincoln, por ninguém mais, ninguém menos do que o Silvio Santos. Senhor Cênora Bravanel. Exatamente, tem documentos antigos em nome dele ainda. Então, 82 a 93, as filhas dele devem ter andado nos bancos de trás. E ele tinha uma paixão por Lincoln Continental que na sequência veio um outro Lincoln que aquele tinha uma capota mais escura, não é isso? Sim, aquele era um Town Car, que é um 4 portas, né? Os Lincoln Continental são todos 2 portas, mas é um carro que, se vocês verem aqui o interior dele, é realmente um sobrevivente. O carro com couro de fábrica ainda, com os bancos que o Silvio Santos sentou e sei lá mais o que. O carro é novo e o carro é uma delícia de andar. O Silvio Santos já sentou aqui. Eu posso sentar nesse carro também? Por favor. Só que você vai ter que cantar. Lá. Hahai! Hahai! Como é que é? Maoi! Mas é muito legal saber que eu estou sentado naquele carro, muitas vezes parado ali na frente do Jaça, né, que todo mundo olhava e falava, olha, o Silvio Santos está aí, né? Olha que show, cara. É muito legal. Né? Não, e até o cheiro é legal. O meu filho que falou uma coisa sempre do cheirinho do carro, né? E os carros, não só eles têm um DNA, uma assinatura pelo design, mas também pelo aroma dele, né? Pelo cheiro. O carro tem um cheiro diferente. Deixa eu pôr a mão aqui, né? Pra dar sorte. Primeira coisa... Opa, pera pra fechar a porta pra você ter uma experiência full. A primeira coisa que eu sinto num carro é o cheiro, né? O carro tem muitas sensações, é o visual, é o cheiro, é o tato, né? Só o paladar não, porque eu nunca lambi volante de carro. Mas praticamente todos os seus, todos os seus sentidos, né, são... Agora, sabe uma coisa que eu queria fazer? Bela experiência, viu? Eu queria colocar uma câmerazinha escondida,
porque todo mundo que senta nesse carro imita o Silvio Santos. Já pensou ter um monte de imitações do Silvio Santos? É verdade. Agora. Não, eu não falo mais isso, eu ainda falo isso. Maoi! Vamos trazer Renato Belotti, novamente esse especial dos emblemáticos automóveis já lançados no mercado, que agora desfila nas vias públicas do Máquinas na Pan, com o carro que já foi o sonho de consumo dos brasileiros apaixonados pela cultura pop norte-americana dos anos 60. Renato Belotti, da garagem do Belotti, vai desligar o carro da tomada para levar você de carona num V8 cheio de classe, o Impala 1964. Esse Impala é um Impala 64, é um Impala que marca o fim da terceira geração. Então a primeira geração começou em 58, veio a segunda na sequência e depois a terceira geração em 1961. A dianteira com esses 4 faróis tem uma personalidade própria, foi aí que eu comentei. Outro detalhe legal, esse símbolo da Chevrolet, a gravatinha azul bem aqui em cima da grade. Outra coisa interessante, o escrito Chevrolet, se olha os Opalas aqui no Brasil, eles têm o mesmo estilo. Outra coisa interessante é que ele traz a caixa de roda grande, né? Então o pneu ele fica meio perdido lá dentro, mas é um estilo dos anos 60 que agrada e que chama atenção justamente por conta disso. O detalhe da traseira com essas lanternas, são 2 conjuntos e 3 lanternas, então são 6 lanternas. É um conjunto que ele é harmônico e faz muito sentido aqui para esse carro. Então o estilo dele todo é algo muito próprio. Vamos falar da parte interna, mostrar o porta-malas também, que eu sei que o pessoal gosta bastante. Olha só o conjunto ótico, que legal o porta-malas aberto. Parece o do Opala mesmo, né? Um pouquinho menor, mas ó, charmoso, né? E para quem gosta de porta-malas, sempre gosta de ver nas matérias, isso aqui, ó, há instruções para trocar pneu, gosto bastante. E olha que legal, o tamanho desse porta-mala realmente cabe muita coisa. Olha que beleza. Olha que maravilha, uma coisa que sempre alegra, né, no meu caso, que eu vou gravar as matérias, né? Banco inteiriço. Cara, banco inteiriço é uma das coisas mais legais que existe, é o banco inteiriço. Vou até fechar aqui. Olha o charme da maçaneta. Luzes, limpador de para-brisa. Olha aqui, ó. Start, né, da partida. As luzes, é bem simples o painel, não tem tantas coisas, né? Esse rádio também de época. Uma coisa que eu adorava, que me lembra, é Christine. Aliás, Galaxy eu sempre gostei por conta disso. Christine, o carro assassino, assistam, tá no Netflix. E aqui, meus amigos, o famoso 283. Primeiro motor, um small block, motor de entrada dos V8, com seus 4,6 litros e 220 cavalos. Bom, 283 ronronando, funcionando, é um motor que tem um funcionamento bastante suave. E esse carro, ele era o básico da época, essa configuração. Tanto que esse Impala é o básico, mas o básico V8. Então nós temos aqui o 283, porém direção mecânica, não é direção hidráulica. E esse carro também, ao contrário dos V8 mais fortes, com 340 cavalos e tal, que usavam um câmbio de 4 marchas, de preferência manual, esse aqui utiliza o Power Glide. O Power Glide é uma transmissão da GM que tem 2 marchas. Ele é um câmbio exatamente para você passear, sabe assim? É um câmbio que está muito longe de qualquer ideia de desempenho, né? Mas justamente o Power Glide, enfim, faz o papel dele, tá vendo? Ele é uma transmissão que ele às vezes lembra um CVT funcionando, é interessante. Ó, tá vendo? Não é que ele seja um câmbio ruim, mas assim, ele é um câmbio limitado dentro da ideia, porque ele é um câmbio que ele tem esse funcionamento um pouco mais simples, né? Então o funcionamento dele é mais simples, né? São 2 marchas basicamente. Você vê que ele, né? Ou seja, no modo passeio
Cara, você curte bastante, aproveita bastante o carro, porque realmente ele não deixa a desejar. E se você for pensar num padrão de época, de uma coisa ou de outra, cara, o câmbio até atendia bem, dentro da proposta de 1964. Um grande abraço a todos, nos falamos. Você já está preparado para uma aula de geografia com GPS apontado para o mapa do luxo e da sofisticação? Então dá uma olhada. Muito luxo e esportividade. Você sabe onde encontrar os super esportivos mais caros do planeta? A colunista do UOL, Rafaela Borges, fez um mapeamento do luxo nas principais capitais do mundo e vai mostrar tudo agora aqui pra gente. As capitais mundiais dos supercarros são óbvias, mas tem um ou outro nome que pode ser uma surpresa para você. E eu vou começar pela maior surpresa, Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. Em uma região da cidade chamada Buckhead, fica ao norte da cidade, uma área com muitos condomínios de luxo, casas de luxo, você encontra uma infinidade de supercarros, alguns tradicionais, supercarros de fábrica, mas muitos preparados, porque Atlanta tem uma cultura de preparação automotiva impressionante. Então são carros assim de outro mundo, aquela coisa exclusiva que enche os olhos de quem passa por ali. E uma curiosidade sobre Atlanta, 2 montadoras de luxo alemãs têm suas sedes norte-americanas na cidade. A Porsche, que inclusive fica bem próxima ao aeroporto de Atlanta, aeroporto super movimentado, um dos mais movimentados do mundo, e a Mercedes-Benz. Como a gente está nos Estados Unidos, vamos continuar nos Estados Unidos? Segunda cidade da lista, essa é mais óbvia, provavelmente você já sabe ou até conhece a cidade, Los Angeles. Salão do automóvel a céu aberto. Lá você encontra supercarro de verdade, Lamborghini, Ferrari, tem Bugatti, tem McLaren, desfilando por Los Angeles, Santa Mônica, que é a região de praia ali da cidade. Mas o principal foco é a tradicional Beverly Hills. Também encontrei bastante supercarro, carro de luxo em West Hollywood, uma outra região bem badalada da cidade. Terceira da lista, isso talvez você não saiba. Londres não é apenas uma capital mundial dos supercarros. Ela é talvez a capital mundial dos supercarros. Em 2019, o estudo apontou que Londres foi a cidade mais tagueada no Instagram quando as fotos e vídeos eram de superesportivos. Principais locais em que você encontra esses supercarros: região no entorno do Hyde Park, Knightsbridge principalmente, Belgravia, que fica bem ao lado, e Mayfair, um dos bairros mais tradicionais de Londres. As 2 cidades que completam a lista não são grande surpresa. Quarta da lista, Mônaco, obviamente. Mônaco é aquele desfile de supercarros. Eles estão por todas as partes, não tem uma região específica e não tem nada a ver com a tradição da Fórmula 1, não. É que muitos milionários moram em Mônaco, fugindo de impostos em outros lugares, e porque é uma região super agradável, um principado vizinho ao sul da França. Em Mônaco, eu acho que é o contrário, o que acaba chamando a atenção são carros mais comuns, do tipo assim, o que você está fazendo aqui no nosso ambiente, sabe? A mesma coisa a gente pode falar de Dubai. Outro local que atrai muitas pessoas endinheiradas do mundo, muitos ingleses moram lá, suíços, gente do mundo inteiro, atletas, empresários. E lá, supercarro é item de série, você encontra por toda a Dubai, nas estradas, nos arredores também. É um local para quem gosta de carro, salão do automóvel livre, sem necessidade de pagar ingresso. Mas cuidado, dependendo do lugar que você vá, um suco de laranja pode custar $80. Depois de belas máquinas e relíquias da indústria automotiva, você já deve estar pensando que eu separei uma cereja do bolo para fechar o programa dessa semana com o crème de la crème, tá certo? Nada disso. Tire as crianças da sala, porque vai começar agora um verdadeiro show de horrores.
Nem só de caviar vive o homem. Nem só de caviar e nem só pelos belos esportivos de luxo. O que a gente vai apresentar agora para você é um line-up dos carros mais feios já produzidos em série. Nós vamos então dar início a esse festival de horrores com o indiano Tata Magic Iris. Lançado em 2010 com motor diesel de 1 cilindro e muito parecido com uma perua Kombi em tamanho reduzido, com rodas que lembram aquelas dos carrinhos da Matchbox, Tata Magic não faz mágica nem na velocidade máxima, atinge apenas 55 km por hora. O próximo carro que eu vou mostrar para você quebra aquele paradigma de que o design italiano é um state of art. Nem sempre. O Lancia Stratos HF nasceu para as ruas e foi direto para as competições de rally. Lançado em 1970, foi um fracasso total, tanto na cidade como no mundo off-road. Famoso pela série Breaking Bad, o Pontiac Aztek prima pelo mau gosto. Esse SUV da General Motors já começa feio pela grade dianteira, percorre a lateral com erros na proporção e na parte traseira, o designer ficou na dúvida se terminaria o carro como um hatch ou com um porta-malas mais avantajado. Daí foi feito um bloco, como um apêndice extra que encerra o projeto destruidor do Aztek. Esse Aston Martin que eu vou mostrar agora para você certamente não teve ao volante o agente com licença para matar. Na verdade, os projetistas mataram Aston Martin Lagonda ainda na prancheta dos estúdios de design. O carro é uma mistura de limusine com sedã de luxo, longo demais e fora de proporção. Ainda assim, foi lançado em 1974, com produção até 1990, literalmente um carro para inglês ver. Algum dia você já imaginou que iria ver uma Ferrari feia? Pois é, o designer do estúdio Pininfarina dessa vez perdeu a mão. A Ferrari 512S módulo Pininfarina tenta ser futurista, mas acabou ficando mesmo muito baixa, longa, bicuda e com um acessório a mais, o logotipo do cavalino rampante no capô. Lançada nos anos 70 no Salão de Genebra, essa vergonha para a tradicional marca italiana provocou a demissão de um estúdio inteiro de designers que colocaram somente um exemplar em produção. O projetista do próximo carro que você vai conhecer agora certamente tentou sem êxito um programa de demissão voluntária para ser muito bem sucedido com a expulsão da fábrica de Turim da Fiat. O Fiat Multipla tem um para-brisas muito grande que, sem qualquer suavidade aerodinâmica, é interrompido abruptamente pelo capô com forma de bico de pato e corpo de sapo. Quase um ornitorrinco da indústria automotiva. Em 2009, tentaram melhorar a versão convencional e criar uma versão esportiva que reforça aquela máxima: o que é ruim pode ficar ainda pior. A parte inferior da carroceria freia, mas a superior continua em movimento. Esse é o francês Peugeot BB1, que mais parece um veículo em movimento acoplado na parte superior de outro estático. A tentativa daquela famosa linha dinâmica perdeu a razão de existir durante a concepção desse carro, que teve a sua linha de produção interrompida e todas as vendas fracassadas. Um carro com fácil entendimento para aqueles que já assistiram os episódios antigos da série do Batman dos anos 60 ou Flash Gordon dos anos 50. Lançado em 1958, o Ford X200 é enorme e mistura o Batmóvel, Flash Gordon e Viagem ao Fundo do Mar em um único veículo, que ainda ostenta 2 belos canhões na parte traseira. O motor é um V8 que tentou competir com o sucesso do Bel Air, Impala e Cadillac. Fracassou, é claro. Agora eu vou pedir para as crianças saírem da sala e também para aqueles cardíacos todos evadirem do local, porque vem aí uma trilogia campeã de show de horrores e, acredite, todos ingleses. Já apontando norte para os finalistas, o Corbin Sparrow. Fabricado em 1993, esse carro se confunde com um tamanco ou com uma bota fora de moda e muito feia. Fabricado somente com 3 rodas, teve a sua produção interrompida devido a problemas mecânicos. Pelo menos essa foi a versão do fabricante, mas basta a gente olhar para esse peão de jogo de xadrez com cara de carrinho de parque de diversão, que foi a feiura que deixou ele de fora das ruas inglesas.
O vice-campeão dessa nossa lista é o Pio 50, que parece ter esquecido na prancheta de design só com a parte frontal concluída. Mais um veículo de 3 rodas, 2 na dianteira e 1 na traseira. E para impressionar ou assustar ainda mais, um único farol na frente, estilo Ciclopes, homenagem à mitologia grega, como um verdadeiro monstrinho de 3 rodas com olho na testa. O grande campeão ficou famoso na série de TV do carismático Mr. Bean, mas não pense que é um Mini Cooper pilotado por Sir Rowan Atkinson. O Reliant Robin é aquele carro que disputa espaço de vagas com o Mini do Mr. Bean. Veículo de 3 rodas, fabricado originalmente como triciclo ou então motocicleta para pagar menos impostos. Ele tem a frente alongada e ponte aguda. Lançado em 1973, esse carro medonho era muito instável, capotava com muita frequência e foi sucesso na Grã-Bretanha e até hoje é visto pelas ruas das cidades inglesas. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.